Queridos, nesta manhã profética, é a manhã do Espírito Santo, é uma escola profética, uma escola apostólica, uma escola, é um tempo sobrenatural que a gente separa para viver nessas manhãs. Amém? Então, nós vamos hoje meditar sobre esse tema aqui. Cadê? Temos o tema? Nós estamos ali com o encontro com Deus. Embora a gente anuncie o encontro com Deus, coloca aqui na tela, mais para os líderes se lembrarem, mas a pessoa não pode diretamente se inscrever, não, tá? Tem que passar pela célula, ok? As inscrições vêm através da célula. Bom, embora a gente mostre assim, mas parece que é aberto, não é aberto, tá? Bom, vamos lá. Vamos hoje meditar sobre, já estamos, né? Espírito Santo, o Deus vivendo em mim, que é o tema geral, e hoje, Espírito Santo, há uma nova unção além do rio. Amém? Há uma nova unção além do rio. Quero saudar os visitantes, os convidados. Estou vendo aqui, né? Que está aqui a vovó, né, do Rafael, mãe do Cristo, aqui conosco, aqui na frente. Que bênção. Hoje veio, né? Que é aniversário do neto, tá? E outros convidados que estejam. Bom, você está numa escola apostólica, né? É tipo assim, você entrou numa universidade, entrou numa sala do pós-doutorado em biologia, astrobiologia. Vamos dar um exemplo assim, de um negócio que eu nem sei o que é. Sabe? A gente entra na universidade, cai numa sala da astrobiologia. O que está acontecendo aqui? Então, é assim, aqui de manhã é esse negócio. Só para vocês ficarem cientes do que onde você parou. Bom, vamos lá. Espírito Santo. Há uma nova unção além do rio. Ou seja, há uma nova unção além do rio, está relacionado ao Espírito Santo. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, somos batizados no Espírito Santo, nós passamos a experimentar uma nova unção. Ainda que a gente não compreenda tudo o que a gente vai falar, vai ser ministrado, vai receber, certamente a gente vai compreender o principal. Qual é o principal? É saber que, quando você é batizado com o Espírito Santo, é como você atravessar um rio e, do outro lado do rio, você viver novas experiências. Amém? Então, a proposta de Deus para nós é que nós, os crentes, os salvos, né, vivamos uma nova experiência com Deus. Mas não é uma nova experiência, não é uma experiência de um momento. Entendeu? Não é uma experiência de um momento. Não é uma experiência de gritar, de falar outras línguas, de cair. Não é uma experiência de um momento, mas uma experiência de uma vida inteira. Sabe? É como se você entrasse numa nova dimensão. Por isso que ele diz, há uma unção além do rio. Então, a mensagem para nós hoje, amados, é exatamente essa. Há uma unção, uma nova unção, não apenas uma unção. Há uma nova unção além do rio. Que rio é esse? Então, tem um rio na vida do crente. Tem um rio nos esperando para atravessar, para que o atravessemos. Existe um rio. E quando nós atravessamos este rio, nós passamos a viver numa nova dimensão, que podemos chamar de dimensão de poder. Amém? Nós temos estudado sobre o Espírito Santo até agora, né? Várias. Estamos no 10, não é isso? Olha lá, 10. Quanta coisa temos estudado sobre o Espírito Santo? Então, tudo que a gente tem estudado, a gente tem como viver, como experimentar, mas a gente tem que atravessar o rio.
E quando eu falo assim, batismo no Espírito Santo, olha, eu também não estou falando de um momento também, de um evento. Fui batizado no Espírito Santo, agora é a sessão de batismo no Espírito Santo. Não é essa religiosidade, não. Ser batizado no Espírito Santo é atravessar o rio. Ser batizado no Espírito Santo é você entrar numa dimensão nova. Mas como é que é isso? Como é que eu faço isso? Não sei. Eu não sei. Não tem 5 passos para você ser batizado com o Espírito Santo. Não tem, sabe, uma receita para você viver nessa dimensão. A única coisa que eu posso dizer, e que é a única coisa que a gente tem para dizer sobre isso, é ouvir a palavra, tudo que Deus falou e obedecer. Esse é o único meio de atravessar esse rio. Amém? Porque quando que vem o batismo de santo? É antes, é depois, é no meio? Então há muita religiosidade nisso, gente. Você sabe disso. Que batismo de Espírito Santo é esse que a pessoa fica a mesma coisa, às vezes até pior? Não existe isso, é religiosidade. Aqui nós não trabalhamos com religiosidade, nós já atravessamos esse rio. Entendeu? Já atravessamos esse rio. Isso é religiosidade denominacional. Nós estamos buscando um evangelho vivo. Evangelho vivo. Amém? Teve um momento aqui que a gente orou pelas nações, né? Orou pelas nações da terra. E a visitação que eu tive pela madrugada. Então tudo é vivo. Né? Nada pode ser criado. Nada pode ser inventado. Então ali, há uma nova unção. Há uma nova unção além do rio. Quando nós olhamos para a Bíblia é um livro. A Bíblia é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus. Mas assim, a gente lê a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico, grego. O Velho Testamento é hebraico, aramaico. A gente olha, a nossa Bíblia já está em português, a gente não conseguiria ler, né? Aí tem a Bíblia em inglês, para cada nação a Bíblia foi traduzida. Graças a Deus por isso. A Bíblia é o livro mais traduzido e mais lido e mais vendido no mundo. Ela é imbatível. A Bíblia é número 1 todos os anos. Em todas, é papel, mídia. A Bíblia é campeã. Campeã. Até falei uma vez aqui, né, que o dono do Guinness Book. Guinness Book é o segundo livro mais vendido no mundo, o livro dos recordes. Aí perguntaram ao dono do Guinness Book, né, certa vez, como é que você sente aí sendo o segundo lugar em vendas no mundo de livros? Ele falou, me sinto muito bem, muito feliz, porque porque o primeiro livro vendido é de Deus, é a Bíblia. Então nós não perdemos para homens, só perdemos para Deus. Você vê, né? Então, só que a Bíblia foi escrita nessas línguas, é traduzida aqui para o português, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Você consegue perceber isso? Entender isso? A Bíblia é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, ela saiu da boca de Deus. Não é? Se saiu da boca de Deus, ela tem a língua de Deus, ou a linguagem de Deus. Entendeu? Você consegue me acompanhar? Qual é a língua de Deus? É hebraico? Qual é a língua de Deus? Qual é a linguagem? Qual é a linguagem de Deus? Tem uma linguagem. Então, aquilo que Deus falou foi escrito, e está escrito na nossa língua, mas ela saiu da boca de Deus. Então, quando saiu da boca de Deus, veja que quando uma palavra sai da nossa boca, não é apenas não é apenas o nosso aparelho, né, aqui
todo que vocaliza, né? Toda essa parte muscular, as cordas vocais, né? Abertura, fechamento da boca. Aí tem hora que a língua, determinada letra, a língua fica no céu da boca e outra fica entre os dentes para sair aquele som. É mais do que isso. Tem uma mente por trás, tem um cérebro, tem o nosso sentimento, tem a forma da gente ver o mundo, tem um monte de coisa, tem tudo aquele conjunto de coisas que compõem o nosso ser, a nossa personalidade, que quando a gente fala, essa fala, ela é revestida disso tudo. Tudo que somos está, sabe, revestindo a fala que sai da nossa boca. Então a nossa língua é mais do que português. Nós falamos mais do que o falar o português. Tem muito mais coisa além do português. Você está entendendo? Tem emoção envolvida, tem um monte de coisa envolvida. Agora você imagine Deus. Imagine quando Deus fala. Você consegue imaginar essa palavra, como que ela é poderosa? Essa palavra, como ela é revestida de poder. A Bíblia diz que do nada o universo foi feito só pela palavra de Deus. Deus falou e se fez. Haja luz e houve luz. Porque é revestida dele. Essa palavra é revestida dele. Domingo passado, nós vimos aqui, na noite do milagre, né? Jesus falando para aquele homem paralítico: levanta, toma sua cama e anda. E os ossos ficou de pé, pegou a cama e andou. A palavra de Deus. Então nós temos que conhecer essa palavra. A palavra de Deus tem muitos códigos, muitas nuances, que não é para a gente não conhecer, é para a gente conhecer. Mas a gente tem que amar, meditar, prestar atenção. Entendeu? Se a gente lê isso aqui como ler um livro de história, ou ouvir, como quem está ouvindo qualquer coisa, a gente não vai perceber. Ou às vezes tem muito barulho, sabe? Às vezes tem muito barulho e você não consegue ouvir a palavra. Barulho. Para que tanto barulho? Será que é para não distrair de ouvir a palavra? Então nós temos que estar atento a tudo. O barulho é bom, mas tem seu momento. O momento da palavra é o momento da palavra. Às vezes tem muita música. Música. Para que tanta música? Muito bom música. Mas não podemos deixar ela competir com a palavra. Tem que estar sempre atento com relação, cuidado com a palavra. Que é uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. Então a palavra tem uns códigos simples de se identificar. Por exemplo, quantos batismos o povo de Israel passou? Por quantos batismos o povo de Israel passou lá no início da sua história? Quando que nasce o povo de Israel, a nação de Israel? A nação de Israel, ela nasce ali no Monte Sinai, quando ela recebe a lei de Deus, a palavra de Deus, né? E tudo começa com a saída dela do Egito. Aí começa a nação, a formação das 12 tribos. Né? Como nação. Começa ali, daquela saída do Egito. Então, quantos batismos o povo de Israel teve? 2 batismos. Então vamos ver o primeiro batismo do povo de Israel. Isso está lá em Êxodo 14, 15, 16, diz assim. Olha lá. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que avancem. Agora, vejam que o povo de Israel saiu do Egito,
está marchando no deserto, Faraó se arrependeu e fomos buscar esses escravos de volta para o Egito. Aí Faraó foi atrás. Eles não tinham saída porque tinha um mar na frente, o exército de Faraó atrás, e eles estavam ali encurralados. E eles entraram em desespero, vamos morrer. Aí Moisés foi até Deus orar, foi falar com Deus, e nesse versículo 15, disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, mas avante está o mar. Como é que você vai seguir avante para dentro do mar? Você vai morrer afogado? E Deus está falando, diga aos israelitas que sigam avante. 16, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar vermelho. Eu coloquei vermelho aqui em chave para a gente saber de que mar que ele está falando. Erga a sua mão sobre o mar vermelho, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. E isso a gente sabe disso, a abertura do mar. A gente olha, que bonito, a abertura do mar. Olha como é que é legal lá no filme, lá na novela dos 10 Mandamentos. Mas não é isso que me interessa. Me interessam os códigos. Me interessa o que Deus está me mostrando da sua palavra poderosa. Que Ele está me ensinando. Então Moisés juntamente com o povo, atravessam o mar. Atravessam o mar em terra seca. As águas são paralisadas de um lado e do outro, eles atravessam. Quando eles atravessam o mar, eles então estão recebendo aí o seu primeiro batismo. Amém? Amém? Glória a Deus. Código. Eu não estou vendo batismo nenhum aí. Código. Então eles passam para o seu primeiro batismo. Nós temos que aprender exatamente isso, a ver os códigos. O que Deus está falando? Está falando para atravessar o mar. O que Deus está falando para atravessar o mar? O que Deus está falando para serem batizados? É isso que Deus está falando. Código. Alguns vão estar já revelados na Bíblia. Outros vão estar profeticamente sendo interpretados pelos profetas. E vai ser claro de entender. Um profeta não vai interpretar uma coisa errada, fora. Vai sempre interpretar, senão não é palavra profética. Então eles passam o primeiro batismo. Agora preste atenção que esse primeiro batismo, ele se dá quando? O que aconteceu? Vou dar uma dica, nós estamos no capítulo 14 de Êxodo, não é isso? O que aconteceu no capítulo 12? Grande evento que acontece no capítulo 12 de Êxodo é o quê? A Páscoa, celebração da primeira Páscoa, quando matam o cordeiro, não é isso? Então o que a gente já vai aprendendo aí? O que aquele cordeiro significava? Simbolizava Jesus, que milhares de anos depois seria morto numa Páscoa, não é isso? O sangue dele não protegeu as casas dos hebreus? E o sangue de Jesus não protege a nossa vida, que é a casa do Espírito Santo? Amém? Então houve a Páscoa. A Páscoa simboliza a nossa salvação. Quantos aqui foram batizados nas águas? Amém. Então, todos nós fomos batizados nas águas. Esse batismo nas águas só aconteceu porque a gente recebeu a Jesus como Salvador, não foi? Então, quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós estamos salvos. A salvação é pela cruz, pelo sangue derramado. Por isso que o povo de Israel lá foi salvo por aquele sangue que estava na casa deles. Aí nós recebemos a salvação, logo depois nós fomos batizados. Porque ninguém é batizado antes de receber a salvação. Pelo menos não deve ser assim. Né? Pelo menos a igreja não orienta assim. Você primeiro recebe Jesus, aí você vai ser batizado. Então esse batismo, ele é um sinal. É um sinal que agora você pertence
ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor Jesus. Aí você recebe esse batismo das águas. Esse batismo das águas é chamado também de batismo de arrependimento, porque é o início da nossa vida cristã. Então nós nos arrependemos. Nos arrependemos de quê? Nos arrependemos de estar fora dos propósitos de Deus. Então entenda, tem gente que fica caçando pecado, fica caçando problemas. Aí ela faz um cálculo, a pessoa faz um cálculo assim, não, pera aí, mas eu não sou tão pecador assim. Tem pessoa, olha, para aquele indivíduo que está lá, aquele serial killer lá de Goiânia, né? Aí você olha e se compara, cara, eu não sou como um indivíduo daquele, que coisa horrível, que monstruosidade. Não, olha, me comparando com ele, eu estou muito bem. Não está muito bem. Ninguém está muito bem, entenda. Ninguém está muito bem desse mundo fora de Jesus. Ninguém está muito bem. Por que não estamos muito bem? Porque nós saímos da rota. E é muito simples. Aí nós vamos para a Bíblia, o código. Qual era a rota? Onde Deus nos colocou? No Éden. Ali era a rota, na presença de Deus. Saiu porque deu ouvido à serpente. Saiu. Eles saíram, nós saímos com eles. Porque nós somos descendentes deles. Então todos nós estamos do lado de fora do Éden. Estamos distantes da presença de Deus. Estamos fora da rota. A gente pode ser bonzinho, pode não fazer mal a ninguém. E devemos. Não é nada de obrigado. Não é nada de extraordinário nisso. Devemos ser realmente bons, né? E tem muita gente boa. E não precisa ser crente para ser bom, não. Precisa ser humano para ser bom. Amém? Ser humano para ser bom, para cuidar, para respeitar as pessoas. Porém, estamos todos fora da rota. Agora, é claro também que pelos frutos conhecereis. Não adianta a pessoa também ter o nome de crente e com a vida também toda errada. Então, o fruto está mostrando que só tem nome, não tem vida. Tá? Mas tem muita gente também que usa disso. Pô, para ser crente igual aquela pessoa ali, eu prefiro não ser. Você não tem nada a ver com aquela pessoa. É individual. Olha para você, cuida de você. Você tem que acertar a sua rota e voltar para o Éden. Você, com os seus pés. Nem se ache muito bom, porque você não é como aquele serial killer lá e outras pessoas ruins. E nem se acha muito bom, muito certo, porque tem um crente errado. Não tem nada a ver com você. É você e Deus, os seus pés, você voltar a sua rota para o Éden. Então todos nós estamos fora da rota. Por isso que quando a gente recebe Jesus, a Bíblia diz, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem, ele não diz ninguém vai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém volta para o Éden, ninguém volta para a presença do Pai, a não ser por mim. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí, a gente recebe Jesus e a gente acertou o caminho. Aí tem o primeiro batismo. Então, o primeiro batismo é batismo de arrependimento. Arrependimento de quê? Da rota errada. Toda a rota estava errada. Você nasceu. Você já nasceu na rota errada. Já está na rota errada. Nasceu fora do Éden, já está na rota errada. Aí, claro que a criancinha, é óbvio, inocente, não tem pecado, né? Mas saiu da inocência, já está lá, na rota errada. Por isso, quando a gente conhece Jesus e recebe Jesus como Salvador, a gente se batiza. Esse é o batismo de arrependimento. Esse é o primeiro batismo. Então, é o batismo que nos tirou daquela rota, que pagou, limpou todo aquele tempo de rebeldia, desobediência longe de Deus. Esse é o batismo. Então, esse foi o primeiro batismo do povo de Israel. Então, o povo de Israel, quando saiu, Deus podia levar por outros lugares. Aliás, Deus diz isso ali. Ele diz assim, que podia levar por um outro caminho, mas preferiu passar por aquele caminho. Podia levar por um caminho que tinha guerras, mas passou por aquele caminho. Por quê? Um Deus que abre o mar é mais fácil levar por um caminho que tem uns povos lá e adormecer aqueles povos todinho e a nação de Israel passar e o povo está dormindo. Não é mais fácil do que abrir um mar?
dar um sonífero espiritual para um povo. Então, o motivo não era porque tinha guerra. O motivo maior é porque eles precisavam nos ensinar sobre o primeiro batismo. Alguns códigos, como eu disse, eles estão decifrados na Bíblia. Outros vão vir de palavra profética. Esse, por exemplo, está decifrado já. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2, diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem, que vocês sejam ignorantes a esse fato. Olha lá. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, aquela nuvem de glória, né? E todos passamos pelo mar. Versículo 2. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Amém? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua revelação. Todos foram batizados na nuvem e no mar. Esse foi o primeiro batismo. Agora veja, eles passam por esse primeiro batismo, que eles não estão tendo noção de que é um batismo. Eles não estão tendo noção. Para eles estão passando, tiveram um livramento dos exércitos de Faraó. Mas a palavra de Deus, ela é revestida de Deus. Tem coisas ali nessa palavra profundas, como, por exemplo, o primeiro batismo, o batismo depois da Páscoa. Páscoa é aceitar a Jesus, o sacrifício de Jesus. Eles aceitaram o sacrifício de Jesus, e agora eles são batizados. Então agora eles são integrados, e logo depois eles chegam ao pé do Monte Sinai, eles recebem a Torá, a palavra de Deus, se tornam oficialmente nação de Israel. Amém? Agora estão uma nação. Aí, eles entram no deserto. E eles entram no deserto com o quê? Com aquele batismo. Eles entram no deserto com a força, com a unção daquele batismo. E vão caminhando no deserto, O deserto não é fácil atravessar um deserto. Deserto é calor demais. E também é frio demais, né? A noite é muito fria, de congelar. E de dia é muito calor, de torrar. E não tem como plantar. E não tem água. E é muito difícil. Tem alguma semelhança com a sua vida? Às vezes a nossa vida está numa situação que a gente diz assim: olha, está muito difícil, está insuportável. Sabe qual é o nome disso? Deserto. Gente, essa semana, anteontem, parece que tem uns 2 dias, não foi isso? Uma coisa terrível que aconteceu aqui pertinho de nós no Recreio, né? Que um pai, marido, né? Atirou na mulher, na esposa dele, atirou nele, morreram os 2, não foi isso? Os 2, novos, jovens, boa aparência, ali com sua casa boa, sua vida. E pior, na frente de um filho de 12 anos. O filho que ligou para o socorro. Perdeu, a criança ficou sem o pai, sem a mãe, e vai carregar um trauma. Quem pode tirar esse trauma pro resto da vida? Meu Deus. Foram nos familiares, nos amigos, olha, um casal assim, perfeito, nas redes sociais, está lá, suas viagens, passeios, amor, não sei o quê. O que foi aquilo? O que aconteceu ali? Isso é um caso, isso se repete todos os dias. Aí chamou atenção, mas um monte que não vai. Pessoas que se suicidam. Inclusive, o número de suicídios no Brasil aumentou, né? Depois desse período de pandemia, aumentou muito o número de suicídios. Você vai pesquisar, você vai ver. Então, o Japão era o número 1, o Brasil já está, tem faixas etárias do Brasil já está em número 1. Coisa terrível, né? Mas o mundo todo passa por isso. Então, olha,
Olha quanta coisa terrível. O que é isso? O que aconteceu? Certamente um deserto. Foi ou não foi? Ou seja, eu estou num paraíso de 1000 maravilhas. Que benção, que maravilha. Então, porque esse dia está lindo, eu estou vivendo muito bem, vou me matar meu esposo na frente do meu filho de 12 anos. É assim? Não é assim. Um deserto. Deserto. Então, esse primeiro batismo, depois desse primeiro batismo, eles caíram num deserto. Agora, vamos trazer para a nossa vida aqui. Nós fomos batizados, passamos pelo batismo do arrependimento. E nós estamos aonde? Estamos no céu? Não, nós estamos na terra. Estamos no deserto. Nós estamos no deserto. E o deserto é mais difícil, mais apertado do que para o outro. Agora, veja bem, sempre na avaliação de quem está passando pelo deserto. Que quem está passando por um deserto, vai ver o seu deserto sempre maior, né? Porque cada um tem uma forma de sentir. Não é isso? Então, às vezes a pessoa acha, o meu deserto é maior do que todos. Tem desertos até maiores do que o seu. Como tem desertos maiores do que o meu. É óbvio que, às vezes dá para a gente fazer uns cálculos assim, né? Comparar, sabe? Mas a gente tem que ter o cuidado de não achar que o nosso deserto é maior. É deserto. Deserto. E deserto é ruim, é pesado. Aí, o que nós temos para atravessar esse deserto? Para atravessar esse deserto, nós somos crentes, fomos já batizados, né? Nesse deserto, porque veja bem, esse batismo das águas não é um batismo que vai nos dar poder. Esse batismo das águas é um batismo que nos dá uma consciência de quem nós éramos e de quem somos agora. Mas não é um batismo que nos dê poder, ele nos dá consciência. Aí nós vamos com a consciência de quem nós somos. Aí, o que acontece no deserto? Se nós temos a consciência de que somos filhos de Deus, de que somos servos de Deus, aí nós temos a consciência de clamar a Deus, pedir a Deus: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, nós temos a consciência que temos um Pai, que nós temos recursos, e nós somos contemplados com milagres. O deserto, entenda, o deserto é um lugar de sofrimentos, de lutas e batalhas. Mas o crente não pode esquecer que por cima do deserto há uma nuvem, a nuvem da glória de Deus. Então nós temos milagres, mas os milagres, eles são para nos sustentar no deserto. Os milagres não são para que a gente faça morada no deserto. Por exemplo, o maná. O maná sustentou o povo no deserto. Mas era o maná. Era um sustento ali, nutriente, pão. Não era uma mesa com banquete, com tudo de sorte de comidas, ou disso, daquilo, outras coisas. Não. Era só o maná. Era só para te sustentar. Para você não morrer no deserto. Sabe qual o problema do crente que passou pelo primeiro batismo? Estou falando até agora do primeiro, ainda não cheguei no segundo. O crente que passou pelo primeiro batismo, o problema dele é ele olhar somente para o chão. Então veja, existe 3 classes de pessoas, né? Tem as pessoas que estão antes do primeiro batismo, que ainda não receberam Jesus, por isso nem foram batizados. Estão antes do primeiro batismo. Tem as pessoas que estão depois do primeiro batismo e tem as pessoas que estão depois do segundo batismo. É como se fosse 1, 2, 3, terceiro nível.
Então nós estamos aqui aprendendo sobre o terceiro nível. Amém? Aí tem que falar do primeiro, tem que falar do segundo. Então, o crente está atravessando o deserto, a areia é quente, mas no céu há uma nuvem. Então, nós temos que escolher, nós vamos ficar olhando para baixo, para a areia, ou olhando para cima, para a nuvem. Quando a gente olha para o céu, nós não vemos nuvens. Então, nós podemos escolher andar olhando para a areia, ou andar olhando para a nuvem. A palavra não disse aqui que eles foram batizados no mar e na nuvem? Então tinha uma nuvem de glória. Todos vocês, a maioria conhece, né? Essa nuvem. Uma nuvem de glória. É dessa nuvem que fluía todas as coisas, né? Proteção, bênção, maná, tudo vinha de cima. Então ele tem que passar por esse deserto queimando os pés, mas olhando para cima. Chega uma hora que você esquece. Você sabe que a nossa mente, ela não se direciona para vários lugares ao mesmo tempo, né? Ela não tem essa capacidade. Muito rápido, permanente não tem essa capacidade. Então, quando você fica focando para a glória, para a nuvem, chega uma hora que você esquece do chão quente. Então, atravessar deserto, nós temos que estar olhando para a glória. Porque está pesado, está queimando, mas você está olhando para a nuvem, tu sabe que tem um Deus lá em cima, você sabe que tem um maná, você sabe que tem algo, sabe, que uma rota que você está seguindo, daqui a pouco você encontra um oásis, encontra água. É viver de milagre. Porque nós não podemos nos desesperar como aquele que não teve nem o primeiro batismo, os não crentes. Quando eu digo não crente, estou dizendo assim, que ainda não recebeu o seu Jesus. Como nós éramos. Não tem mérito nenhum. É igualzinho. Todo ser humano é tudo igual. Tudo no mesmo barco. Não é? Tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. A diferença é que tem aqueles que estão nessa rota, buscando, atentos à mão de Deus. Às vezes tem crente que não está. Então, a gente olhar, está queimando, o deserto está quente, mas eu sei que tem uma nuvem, tem milagres, sabe? E tem bênçãos. Agora, não é nada para que você construa sua morada no deserto. Olha, está tão bom, tão extraordinário. Então, vamos fazer uma morada aqui no deserto, vamos morar aqui. Não é o deserto que Deus tem para nós. Deus tem para nós a Canaã. Amém? É a mesma coisa, esse deserto significa estar fora do Éden. Você vai morar ali definitivamente? Não, Deus quer que você volta. Tem que voltar. Tem que voltar para o Éden. E o Éden é uma outra dimensão dentro da nossa dimensão terrena comum. E é para lá que a gente tem que voltar. Então, aí vem o primeiro batismo. O que aconteceu numa caminhada no deserto com o povo de Israel com aquele primeiro batismo? O batismo do arrependimento. Daqui a pouco, faltou coisa, estavam reclamando. Reclamando porque faltava água. Reclamando porque só tinha maná. Não tinha outro tipo de comida. Reclamando porque nunca chegava. Reclamando quando os espias foram lá e viram a terra é maravilhosa, só que tem gigante. Começaram a reclamar, a chorar. Por que a gente não ficou no Egito? Por que a gente não morreu no Egito? Reclamando. Sabe? Então nós temos que escolher, gente. Se nós vamos passar o deserto, atravessar o deserto, reclamando de Deus, reclamando de tudo, sempre se aborrecendo, nada está bom. A gente vai ficar numa angústia, nós não vamos conseguir atravessar. Mas não teve o primeiro batismo do mar? Teve o primeiro batismo. Mas o primeiro batismo, ele foi um batismo que selou a nossa saída do império das trevas e a entrada, sabe, num outro reino. Mas ainda nessa dimensão, ainda nessa terra. Aí que vem o segundo batismo. O segundo batismo, nós vamos ler lá em Josué. Vamos abrir aqui Josué capítulo 1. Josué capítulo 1.
Só os 2 primeiros versículos, diz assim: depois da morte de Moisés, aí já passaram 40 anos, tá? 40 anos de peregrinação. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Amém? Olha lá. Preparem-se para atravessar o rio. Atravessar o rio. Vocês vão atravessar o rio Jordão. Qual é o nosso tema de hoje? Espírito Santo. Há uma nova unção além do rio. Amém. Há uma nova unção além do rio, amados. E esta nova unção que está além do rio, depois do rio, essa nova unção é que nos colocará o crente numa nova dimensão. Ele vai sair dessa dimensão da terra e vai entrar para uma dimensão de poder. Fisicamente vamos estar no mesmo lugar, na terra. Só que agora estamos numa dimensão de poder. Sabe? É numa outra dimensão. Agora é uma dimensão de poder. Agora a gente pode, inclusive, alterar o deserto. Agora a gente está numa dimensão de poder. Agora a gente pode estar sobre o deserto sem os nossos pés se queimarem. Porque nossos pés vão estar acima, flutuando. Amém? E era madrugada e Jesus vinha andando sobre as águas. E Pedro disse: Senhor, deixa-me ter contigo. Vem. E Pedro foi andando sobre as águas. Você já viu alguém flutuando sobre a areia do deserto? Não. Você já viu alguém andando sobre as águas? Também não. É normal andar sobre as águas? Não. Assim como não é normal andar sobre as areias do deserto. Não é. Por que não é normal? Porque não é da nossa dimensão. Não é da dimensão comum. É da dimensão nova, da dimensão de poder, da dimensão do Espírito Santo. Amém? Mas isso só acontece depois do rio. Antes do rio não acontece. Antes do rio, a gente vai lutando com o calor, com as agruras do deserto. Uns dependendo de milagres e uns desanimando, desistindo e morrendo pelo caminho. A maioria fica pelo caminho. Por isso que Josué e Caleb só chegaram lá. Isso também é um código revelado. Isso é um código revelado. Quem só depende do primeiro batismo? É muito difícil atravessar o deserto. Muito difícil chegar lá. Sabe? Então, olha, é a palavra de Deus nos falando. Não é uma letra. Você está entendendo? O sentimento, a personalidade que Deus está passando por você é muito mais do que uma fala, mais entendimento, consciência. Então, olha o que Deus disse para Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Queridos, para que uma unção nova venha sobre nós, a unção velha tem que morrer. Tem uma hora que a gente tem que deixar a unção velha para trás. Tem uma unção que não é para essa nova dimensão.
ela vai ficar. E o que vai restar dela? O que vai ficar dela? Todos os ensinamentos. Veja bem, Moisés colocou um alicerce. Esse alicerce jamais pode ser removido. Hoje nós estamos pisando num alicerce espiritual chamado Lei de Moisés. Jamais pode ser removido. Esse é um alicerce. Mas uma casa não é só alicerce. Uma casa, ela é feita em cima do alicerce. Se não tiver alicerce, a casa cai. Mas se não tiver casa, o alicerce não vai nos servir para nos proteger. Amém? Entenderam aí? Então, Moisés deixou o alicerce. Agora, parou. Aí Deus levanta Josué. Levanta Josué. Se você quiser ficar insistindo no seu Moisés, você nunca vai experimentar as maravilhas da terra prometida. Tem que enterrar Moisés. Acabou Moisés. Teve o seu tempo. Teve o seu papel. Encerrou. Capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Ele levantou a vara que abriu o mar, passou o primeiro batismo, levou, avançou pela terra prometida, pelo deserto, rumo à terra prometida. Foi. Mas não pôde entrar na nova dimensão. Aqui é um código revelado. Então tem situações que ficarão para nós como alicerce para sempre. Ninguém foi maior do que Moisés. Importância. Um alicerce. Mas passou. Então tem coisa na nossa vida que tem que ser assim. Morreu. E foi enterrado, sepultado. Eles nem souberam onde Moisés foi sepultado. Por que não souberam de Moisés? Ninguém sabe onde o corpo de Moisés foi sepultado. Por quê? Para que não virasse uma idolatria. Seria um lugar de peregrinação, idolatria, vela, ia ficar a vida toda adorando Moisés. Morto. Ninguém sabe onde Moisés foi enterrado. Só ninguém dessa dimensão. Só na dimensão espiritual. Porque a gente vai ler no livro de Judas. Nós temos um livro na Bíblia de uma folhinha, de um capítulo chamado Judas. Esse Judas é irmão de Jesus. Se você ainda quer ler um livro escrito por um irmão de Jesus, está aí. Então esse Judas era o irmão de Jesus. E nesse livro ele mostra uma batalha entre anjos de Deus e anjos do mal, lutando pelo corpo de Moisés. Então só anjos, só na esfera angelical que sabe onde está enterrado o corpo de Moisés. Foi enterrado o corpo de Moisés. Então, enterra, tem coisas que tem que enterrar. Se você não enterra o velho, você não avança para o novo. Então a gente tem que entender que há uma dimensão que foi muito boa para nos levar, sabe? Para nos tirar dali daquela prisão do faraó, avançar conosco, mas que agora nós temos que entrar numa nova dimensão. E essa nova dimensão está além do rio. Aí é o segundo batismo. Aí é o segundo batismo. Por isso que ele disse, olha lá no versículo 2, meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Jordão. Eu não separei aqui, mas a travessia do Jordão, ela começa no capítulo 3. É bom depois vocês lerem a travessia do Jordão. O versículo de número 5, o versículo 5 do capítulo 3, é um versículo que eu aprendi quando adolescente, e eu nunca mais esqueci, eu carrego comigo,
é o 3:5, é um versículo aqui, um dos mais importantes da Bíblia, é Josué 3:5, depois você vai poder ler e entender por que eu estou dizendo isso. Agora, olha só, no capítulo 3, lá no versículo 11, diz assim, aí eu vou ler na Bíblia, deixa aberto aí, Josué capítulo 3. Esse nós não temos aqui na tela, não. 3:11, vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Versículo 12, 3:12, agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Escolham quanto? 12. Então, 12 não é da agora não, tá, querido? 12 é um código da Bíblia. 12 é altamente importante, por isso que a gente vai ver 12 em vários lugares, vai ver Jesus escolhendo 12. Se não tivesse um outro motivo, nenhum motivo para nós escolhermos o número 12 aqui na igreja, o motivo de Jesus ter escolhido os 12 apóstolos. Não há motivo maior, não é? Então há códigos, há segredos revelados, não são escondidos não, é só a gente ler. Olha só, versículo 12 aqui. E por ironia, né? Entre aspas, né? A Bíblia foi dividida em capítulos e versículos muito tempo depois, né? A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, ela foi escrita corrida. Mas aí, séculos, milênios depois, homens piedosos de Deus dividiram a Bíblia em capítulos e versículos para facilitar a nossa leitura e busca. Que bênção, né? Que bênção. Agora, olha onde caiu isso aí. Caiu no versículo 12, ela. 12. Olha lá, capítulo 3, versículo 12. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão. Jordão aqui é Rio Jordão, tá? Puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada, e as águas formarão uma muralha. Olha, não é meio parecido com o Mar Vermelho, que ficou uma muralha de um lado, uma muralha do outro? Isso aconteceu no Jordão. Agora já com Josué, versículo 14. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes carregavam a arca da aliança, foram adiante. Agora olha só o versículo 15. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Então estava muito cheio o Rio Jordão, olha lá. Era época de colheita. Assim, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança, chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a uma grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabar, o mar salgado, que é o mar morto, né? Escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou, pisando em terra seca. Amém? Então, a segunda, se o primeiro foi o primeiro batismo no mar, Deus precisará escrever um versículo para mostrar que esse foi o segundo batismo? Claro que não, né? Já é mais um código. Tem coisas que ele não precisa escrever, e já é um código. Saber que ele não precisa escrever, você já entende porque já está ligado a outro, você já entrou, você avançou em mais um nível no entendimento dos códigos de Deus. Amém? Então aqui o segundo batismo, já com Josué, uma dimensão nova, uma unção nova. Querido, preste atenção, quero dizer para você que você começou como Moisés, mas você vai terminar como Josué. Dê um aplauso a Yeshua. O que você viveu como Moisés foi muito bom, mas tem uma hora que Moisés tem que morrer para nascer um Josué. Moisés é onde você sai das garras de Satanás, sabe? Quando você é liberto, é Moisés.
mas para conquistar tem que ser Josué. Então Moisés é o libertador, Josué é o conquistador. Chegou a hora de você receber a unção de Josué para conquistar. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus. Agora, queridos, entenda uma coisa. Josué recebe a unção quando ele atravessa o rio. Mas Josué não nasceu quando ele atravessou o rio. Quando é que nasce Josué? Josué nasce no deserto, ainda no tempo de Moisés. Isso significa que nós não vamos esperar que uma coisa extraordinária aconteça. Venha um negócio do céu e bate na nossa cabeça e a gente muda completamente. Não. No tempo de Moisés, no tempo de deserto, é que vai sendo formado e forjado Josué. Então Josué é formado na instrução que ele vai recebendo, vai formando. Josué estava sempre perto de Moisés, né? Estava se formando. E ele é forjado quando ele encara as batalhas no deserto ainda. Porque no deserto, Josué encarava as batalhas de Moisés, com Moisés. Quando ele ficava perto da tenda do encontro, ele estava sendo formado. A nossa formação se dá perto da glória. Quando ele saía para a batalha, lembra que Moisés ficava lá no alto orando? E Josué que pegava a espada e ia lutar? Estava sendo forjado. Então, há um tempo de sermos formados e há um tempo de sermos forjados. Isso aqui é uma tenda do encontro. Se você está encostado nessa glória, você está sendo formado. Mas a hora que a gente sai para a batalha, se você vem junto, você está sendo forjado para um dia, sabe-se lá quando, sabe-se lá onde, você poder ter condição, autoridade e poder para guerrear sozinho. Para o Yeshua. Aleluia. 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 Quando Josué passa, deixa eu dizer um outro código para vocês aqui, uma outra revelação, e é um código muito claro na Bíblia, mas quando a gente lê Efésios 4:11, a gente vai entender que Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, depois profetas, depois evangelistas, depois pastores, depois mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que Cristo seja formado em nós. Efésios 4, 11 e 12. Então, tem códigos. Por que a gente vai sendo interpretado para nós códigos, vai sendo revelado coisas? Porque a igreja do Senhor Jesus ela é organizada. E tem hora que a gente precisa receber de um pastor, de um mestre, de um evangelista, de um profeta, de um apóstolo. E por falar em apóstolo, já reparou? Que a turma lê Efésios 4, 11, 12 e só corta apóstolo. É como se começasse assim: profeta, evangelista, pastor e mestre. Você já reparou isso? Corta o primeiro, que inclusive é o principal. Primeiramente, apóstolo. Aí corta, tá. Não, isso foi para o tempo de Jesus. E os outros? Os outros podem. Quem está definindo isso? Quem está definindo isso? E se fala assim, mas já passou, então não leu o versículo 12. Até que Cristo esteja plenamente formado na igreja. Cristo já está plenamente formado nas igrejas, no mundo todo. Está plenamente formado. Ou nós ainda estamos todos crescendo? Antes da gente querer pegar a Bíblia para ensinar, a gente primeiro tem que receber muito
não só letra, unção. Tem que saber o que está falando. Não é título. O reino de Deus não é feito de títulos. É feito de unção. É o Espírito Santo de Deus que dirige a igreja. A igreja, quando começou, não tinha Novo Testamento, só tinha Velho Testamento e o Espírito Santo. A partir daí se escreveu o Novo Testamento. Então, um outro código aqui. O que significa Moisés e Josué, além do que eu já falei aqui? Além do que eu já falei, uma nova unção, uma antiga unção que morre para uma nova unção nascer. Isso aí é uma vertente. Coisas que na nossa vida tem que morrer para coisas novas começar. Outra vertente, outro entendimento. Uma direção profética, um código profético de Deus, ele se expande. Um código profético de Deus, ele se cumpre em várias dimensões. Então, uma outra que eu quero deixar para vocês aqui é o que significa, o que simboliza Moisés e Josué. Eles são tipo de quê? Eles são tipo de uma pessoa só. Eles são tipo de Jesus. Então veja só. Jesus nos libertou, Ele que nos tirou do império das trevas. E é Jesus que nos colocará na nossa nova Jerusalém, que é a Canaã celestial. É Ele que nos salva. Amém? Ele nos liberta e nos coloca em salvação. Então Jesus é o libertador e Jesus é o conquistador. Josué e Moisés estão juntos em Jesus. Por que dois? Porque Jesus é muito grande. Para um só mostrar Ele, tem que ser duas etapas. Amém? Agora vamos olhar para esse Jesus Josué. Que, aliás, o nome Josué é praticamente o mesmo nome para Jesus, né? Yoshua, é o mesmo nome. Só que para Josué traduziram como Josué. E para nome de Jesus traduziram Jesus. Jesus é uma forma grega, né? Josué é uma forma hebraica, mas é o mesmo nome. Então, nós vamos ver, olha só, está caminhando aí no profético, amém? Está cansado já? E quem entrou aí na sala da astrobiologia, como é que está? Está conseguindo se virar aí? O Espírito Santo vai ajustando, né? Olha, sabe por que aqui a gente não ajusta nada para ninguém? Nem para bebê. Cadê o Ravi? Não está hoje aí não, né? O Ravi tem quanto? Tem 1 aninho, né? 1 aninho. O Ravi fica ali. Eu não ajusto isso aqui nem para o Ravi de 1 ano. Mando Bíblia em cima do Ravi. E ele, dadá. Falei, é isso aí, Ravi. Agora segura essa. Pá! Segura essa revelação. Pá! Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ajusta. Ele está recebendo tudo. Ele está recebendo. A criança já recebe no ventre da mãe. Ela já recebe coisas. Já começa a formação dela. De entendimento, de percepção. Quanto mais com 1 ano. 1 ano está até com muita idade já. Eu podia até apertar mais ele. Aí vem um visitante com 50 anos de idade. Tem moleza de quê? Não dou nem para quem tem 1 ano. Vou dar para quem tem 50? Ah, doido. E recebe tudo. Sabe por que eu não dou? Porque o Espírito Santo fala. O Espírito Santo, ele vai falando. A pessoa entende tudo depois. Tudo. Tem gente que às vezes entende mais do que muitos crentes. Se tiver um crente distraído e uma pessoa nova, que nem crente é ligada, acaba ela entendendo mais. Caso ela não está distraída. Então veja. Vamos ver aqui, Mateus, agora vamos para Jesus, né? Esse segundo Josué, Mateus capítulo 3, versículo 11. Olha o que João Batista diz a respeito de Jesus. João Batista diz assim, eu os batizo com água para arrependimento. Esse é o primeiro batismo, aquele batismo lá do Mar Vermelho. Mas depois de mim, ele está falando de Jesus, que vai vir depois dele, né? Depois de mim vem alguém mais o quê? Mais poderoso do que eu. Agora entenda os códigos. Ele está se posicionando
como aquele que libera um batismo de Moisés. E viria um que liberaria o batismo de Josué. O batismo de Josué é o segundo batismo. É o batismo de uma nova unção. É o batismo que coloca a pessoa numa nova dimensão. Numa dimensão sobrenatural. Você quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Houve muitos milagres no tempo de Moisés. Todos Deus falou para Moisés: levanta a vara diante do mar. Fala na rocha que ela vai liberar água. Aguarde que vai chegar o maná. E Moisés vai. Faça uma serpente de bronze para curar os que foram picados de serpente. E Moisés vai fazer. E ninguém fez mais milagres do que Moisés. Ninguém fez mais maravilhas do que Moisés. Verdade seja dita. Agora, tudo acontecendo assim, Deus falando. Agora, Josué, na nova dimensão, porque Josué nos ensina o segundo batismo, Josué não fala: Deus, pode pedir para parar o sol e a lua? Sol, pare! Lua, pare! E o universo travou. E o sol ficou na mesma posição, a lua na mesma posição. Ele terminou a batalha. Terminei. Pode voltar. Você consegue entender uma dimensão dessa? É a dimensão que flutua sobre as areias do deserto, que anda sobre as águas. Sente ainda porque ainda está no deserto. Sente ainda porque ainda está no deserto. Mas está vivendo já uma unção sobrenatural. Querido, nós precisamos avançar para essa nova unção, que é marcada por esse segundo batismo. Então, olha só. Eu os batizo com água, diz João Batista, para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu. Tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então ele está dizendo aqui que há um batismo com água e outro batismo com o Espírito Santo. Lá, eu batizei com água para arrependimento, mas vem um que é mais poderoso que eu, que os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o que a gente precisa entender aqui? Que há dois tipos de batismo. Há um batismo do mar e há um batismo do rio. E além do rio, depois desse batismo do rio, você entra numa nova dimensão. Agora eu quero deixar claro aqui uma coisa, para a gente não virar religioso. Onde que está? Eu quero esse batismo, e vai para cá, e roda para cá, e canta cantoria para lá. Para com isso. Tudo vem pelo entendimento. Recebe o entendimento, fica na presença de Deus, e Deus te conduzirá. Não tem que correr para cá e para lá, não. É religiosidade, não leva a nada. Não leva a nada a religiosidade. O que leva é a mudança. Olha o que eu disse aqui. Quando que Josué começa a ser formado? Depois do rio, não. Josué é formado no tempo de Moisés ainda. Josué é formado ao lado da tenda do encontro, ao lado da glória. E é forjado nas batalhas, sempre junto com o seu líder. Você quer um segredo e uma chave? Um segredo e uma chave chama-se honra. Esta é a maior chave que existe no mundo espiritual. Chama-se honra. Onde andava Josué? Você acha que Josué, depois do rio, ele virou Josué? Tem gente que quer virar Josué de uma hora para outra. Tem gente que quer virar Josué na rebeldia. Entendeu? Não é assim que se vira Josué. Josué se transforma na humildade. É estar junto da glória e junto do líder. Quando Moisés não estava na tenda, Josué não estava lá. Tem gente que quer a glória, mas não quer o líder. A glória acompanha o líder.
Onde está o líder está a glória. Samuel, Samuel. Tinha 3 anos. 2 anos depois do Ravi. 2 anos a mais que o Ravi só. Samuel, Samuel. Para onde Samuel correu? Para o líder. Eli, sacerdote, dentro da tenda. Se Eli não tivesse ali, não teria glória. Com todos os problemas de Eli. Volta quando te chamei. Samuel, Samuel. Eis-me aqui, Senhor. Volta quando te chamei. Aí vem a 3ª vez. Samuel, Samuel. Ele escuta a voz. Samuel, Samuel. Corre de novo para o líder. E Eli disse, já sei. É o Senhor. Próxima vez que você ouvir, você diga o seguinte: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ele voltou para a cama. Samuel, Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então o Senhor começou a falar, revelar coisas profundas para Samuel. Começou a formar o ministério profético de Samuel. Mas debaixo da orientação de quem? Do líder Eli. Que ele foi ouvir Samuel. Mas por que ele foi em Samuel? Desculpe. Por que Samuel foi em Eli 3 vezes? Será que ele não conhecia a voz de Eli? Se eu falar assim, Paulo César, você sabe o que eu estou falando. Se o Luciano falar assim, Paulo César, você pode até não se lembrar que é o Lúcio, mas você já sabe que não sou eu. Concorda? Agora, 3 vezes, você confundir a voz, sinal que a voz que você estava ouvindo era semelhante à voz do seu líder. Comece a ouvir a voz do seu líder, que você começará a ouvir a voz de Deus. Amém? Dê um aplauso a Yeshua. Aleluia! Há muitos abusos nisso. Há muitos abusos nisso, não há, Jefferson? Há muitos abusos. É muito perigoso isso. Porque, infelizmente, há muitos abusos. Só Deus para ter misericórdia. Há muitos abusos. Mas eu aprendi uma coisa no quartel. Aprendi uma coisa na minha formação de guerreiro, de combatente da terra, nos anos que fiquei lá. Aprendi que ordem errada não se executa. Certo, pastor João? Soldado, vai lá, dá um tiro naquele cara ali, mata aquele cara ali. Olha lá, eu estou superior, estou te mandando. Não podemos fazer isso. Isso é contra a lei. Eu vou matar uma pessoa. Mas o superior está mandando. Mas existe uma lei acima desse meu superior. Existe uma Constituição, existe um Código Civil, existe um Código Penal, existe uma... Inclusive, existe até uma lei de Deus. Então, eu não vou cumprir. Então, isso é para evitar abuso. Eu vou do seu líder, mas não pode ser fora da palavra. Sabe? Agora, também eu não posso ficar olhando para abusos e não ministrar a verdade da palavra. Né? E agora, quem abusa nisso, meu querido, olha, vai ter mais rigor para ele do que para Sodoma e Gomorra. Porque os disparos de Sodoma e de Gomorra, sabia? Brinca com Deus. Então, olha lá. Agora, olha, vamos para o versículo 3 de Mateus 3,16. Capítulo 3,16. Diz assim: assim que Jesus foi batizado, aonde? No Rio Jordão.
Foi lá que ele foi batizado? Assim que Jesus foi batizado no Rio Jordão, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Agora, depois do rio, começa uma nova dimensão para você. O Senhor Jesus só começou o seu ministério depois que ele atravessou o Rio Jordão. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia! Quando ele atravessa o Rio Jordão, vem o Espírito Santo. O Espírito Santo é essa unção depois do rio, como diz o nosso tema de hoje. Espírito Santo. Há uma nova unção além do rio. Além do rio. Quando você passa pelo rio, olha o versículo 16. Olha o versículo 16 de Mateus 3. Assim que, no instante que, na hora em que, logo depois assim que Jesus foi batizado no Rio Jordão, ele saiu da água, ele atravessou o rio. Naquele momento, naquele instante, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Ali ele começa o seu ministério e a primeira missão dele foi encarar Satanás. Aonde? Todo o deserto que você atravessou, sofrendo dificuldades, por trás, no invisível, havia uma força. E você foi lutando. Mas quando você atravessou o rio, você voltou para o deserto, só que com os olhos abertos, e derrotou aquela força. Amém? Aleluia! Oh meu Deus! Oh meu Deus! O deserto continua, mas você flutua. O deserto continua, mas você vê o seu inimigo. O deserto continua, mas você sabe quem você está enfrentando. E você bota ele para correr. Mas como que Jesus botou ele para correr? Jesus rodou, Jesus caiu, Jesus girou. O que Jesus fez? Jesus só usou a palavra de Deus e derrotou o diabo. E é assim que a gente derrota o diabo. Com a palavra. Aleluia, meu Deus, com a palavra. Mas por que com a palavra? Se eu já tenho o Espírito Santo, se ele foi batizado com o Espírito Santo, para que ele precisa da palavra? Se ele já foi batizado com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo já não resolve tudo. Entenda uma coisa, querido. Ele foi batizado com o Espírito Santo, significa que o Espírito Santo agora está agindo com poder na vida dele. Entenda, quando nós passamos pelo batismo das águas, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. Somos inseridos na esfera do Espírito Santo. Já desde que aceitamos Jesus, somos inseridos, já somos espirituais, já temos o Espírito Santo. Agora, no batismo do Jordão, no segundo batismo, o Espírito Santo vai estar agindo com poder. É como se você tem o Espírito Santo, porque você saiu já das trevas, você não pertence mais a esse mundo, você tem o Espírito Santo na sua vida. Mas agora você vai entrar num combate, aí você precisa ser capacitado, aí vem esse revestimento. Então veja, como é que se combate contra um inimigo, um guerreiro? Você tem que ter armas. E o Espírito Santo, ele precisa de uma arma. É claro que esse precisa entre aspas, porque ele é Deus, não precisaria de nada. Mas ele, na sua palavra, ele nos orienta que ele usa uma arma para esse combate. E essa arma chama-se espada. Essa arma não é fuzil, essa arma não é pistola, essa arma não é faca, essa arma é espada.
Isso está em Efésios, capítulo 6, versículo 17. Então, Efésios 6, 17, diz o seguinte, que na guerra espiritual, você deve usar a espada. Não tem outra arma, só tem uma arma só de ataque. A única. Você bota a armadura, mas só tem uma arma de ataque. Essa arma de ataque é a espada. E essa espada, ela não é do rei Arthur, sabe? Essa espada não é de qualquer guerreiro. Não é a espada de Golias, não é a espada de Davi. É a espada do Espírito Santo. Mas aonde que está essa espada? Que espada é essa? O próprio versículo 17 de Efésios 6 diz: a espada do Espírito é a palavra de Deus. Aí a gente vê, olha os códigos sendo revelados, bem claro, não tem nada escondido. Deus não esconde nada de ninguém. Tudo bem claro. Jesus, ele atravessa o Jordão, ele recebe o Espírito Santo de poder. Será que ele não tinha o Espírito Santo? Tinha, mas o segundo batismo não quer dizer que só agora você vai ter o Espírito Santo. Erros antigos, né, erros antigos denominacionais, era assim. Antigamente se cometia esses erros. Hoje, as denominações ditas pentecostais, né, mais avançadas, não cometem mais esse erro que cometiam no passado. Qual era o erro que cometia no passado? Só um grupo tem o Espírito Santo. Aquele que recebeu o batismo do Espírito Santo. Os outros igrejas não têm o Espírito Santo. Então, e depois eles corrigiram esse erro, né? Porque não existe crente sem Espírito Santo. Não importa se ele é tradicional, se ele é pentecostal, se ele é o que for. Se ele não tem o Espírito Santo... Agora, sou eu que estou dizendo? Não. A palavra de Deus diz, quem não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Cristo. Agora, qual é o Espírito de Cristo? É o Espírito Santo. Então, para ser de Cristo, nós temos que ter o Espírito de Cristo. Todo crente recebeu Jesus como Salvador, já tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Agora, chega um momento que você precisa ser capacitado, precisa entrar numa nova dimensão, numa dimensão de poder, numa nova unção. Você precisa partir para cima do maligno. Aí vem esse revestimento aí do Espírito Santo. Agora, olha só, Lucas 4, de 1 a 2, diz isso. Jesus, cheio do Espírito Santo, olha lá, cheio do Espírito Santo. Quando que ele recebeu? Depois que ele passou do Jordão. Foi ali que ele recebeu o Espírito Santo. O enchimento. Agora, vai dizer que Jesus não tinha o Espírito Santo? Claro que tinha. Mas ali ele recebe um revestimento de poder. Que é o que a gente precisa. Mas alguém pode perguntar aqui, vem cá, mas esse batismo aí de Jesus não foi o primeiro? Não foi o primeiro? Não foi o das águas? Veja bem, outro código para ficar bem claro para vocês. Este batismo de Jesus já foi o segundo. Ele já atravessou o Jordão. Sabe? Porque, na verdade, Jesus não teve o primeiro batismo, que é o do mar, que é o de arrependimento. Porque Jesus não tinha pecado, ele não precisava se arrepender. Então, ele já passa, só para nos dar exemplo, pelas águas, mas já no Jordão. E imediatamente já recebe o Espírito Santo. Então, aqui em Lucas 4, 1 e 2, diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo. Eu estou completando o santo, porque sempre tiver Espírito com E maiúsculo, é Espírito Santo. Foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada, nem bebeu, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Aí a gente conhece o final, que é o combate dele e a vitória dele sobre o diabo. Amém, queridos? Glória a Deus. Ah, quanta coisa que a gente aprendeu nessa manhã. Se a gente não parar, se eu não parar aqui,
nós vamos emendar a noite. Não vamos terminar. De tão maravilhosa é a palavra de Deus. Tão rica. E as revelações borbulham e não param. É como o azeite da viúva lá de Eliseu, da casa, que foi até Eliseu. Ele disse: pegue vasilhas, não poucas. Eu olho para cada um aqui, essa galeria que está cheia. Aqui embaixo também está cheia. Ainda que com distanciamento, né, social, porque a gente é obediente. Distanciamento social, máscara. Tudo a gente obedece. Sem medo, nunca tivemos medo. Desde quando começou a pandemia. Aqui não teve medo. Não fechou. Lutamos na dimensão natural e lutamos na dimensão sobrenatural. Deus nos deu oração da proteção total para que todos fossem cobertos e ninguém caísse. Alguns balançaram, para cá, hospital, não sei o quê, mas está tudo aí de pé. Para a glória de Deus. Pessoas de risco, alto risco, né? Pessoas com alto risco, inclusive, estão de pé. Nunca tivemos medo, porque o medo não pode fazer parte da vida de um crente que já passou, que já atravessou o Rio Jordão. Porque quando atravessamos o Rio Jordão é para conquistar. Quem tem medo não conquista. É espada na mão e partir para cima dos gigantes e das muralhas. Não importa o que vai acontecer. Você tem certeza que vai vencer. Quando a gente tem certeza que vai vencer, a gente avança. E se não vencer? Não temos essa hipótese. Quem é mais que vencedor não existe a hipótese de se não vencer. Nunca tivemos medo. Avançamos. Quanta coisa. Quanta coisa aprendemos. Quanta coisa recebemos. Mas o que tem que ficar marcado para a nossa vida, tem que ficar marcado para a nossa vida agora, hoje, é que há um tempo de um batismo, um tempo que a gente sai das prisões espirituais, nos batizamos, estamos servindo a Deus, estamos caminhando nesse deserto, mas há um tempo em que a gente tem que atravessar o Rio Jordão. Atravessar o Rio Jordão é símbolo de batismo com o Espírito Santo. É símbolo de uma unção nova. E não é um movimento, eu não vou fazer nenhum movimento aqui para isso. Isso começa a ser construído no nosso tempo de Moisés. No nosso tempo de antes do Jordão. Cada dia. E sabe por que eu digo isso? Em Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio um vento impetuoso, um som como de um vento impetuoso. Línguas de fogo pousaram sobre a cabeça de cada um. E você conhece a história, falaram em outras línguas. E ali foi a inauguração do Espírito. Ali foi o Rio Jordão deles. Amém? Ali foi o Rio Jordão da igreja. Aquela igreja, ela nasce, olha só, ela é liberta na cruz. E ela nasce como igreja em Atos capítulo 2, no Pentecoste. É ou não é? Há um tempo do milagre da cruz. E há um tempo do milagre do Pentecoste. A cruz nos dá a condição do Pentecoste. Não existe Pentecoste antes da cruz. Amém?
Não existe Pentecoste antes da cruz. Primeiro a cruz, depois o Pentecoste. Por isso que primeiro vem a festa da Páscoa. Só depois que vem a festa de Pentecoste. Você sabia disso? Primeiro vem a festa da Páscoa, depois vem a festa de Pentecoste. Mas vem logo em seguida, não. Não. Primeiro vem, depois da Páscoa, pães asmos. Pães asmos é o quê? Tempo de arrependimento, de santificação, de abandono de pecado, que é o fermento. Depois vem o quê? Festa das primícias. Tempo de dar frutos. Frutos em todas as áreas. Todas as áreas. Aí depois é que vem a festa de Pentecostes. Poder para conquistar. Poder sem limites. Então, vamos orar. O que a gente vai guardar de hoje? Vamos guardar que um tempo novo Deus tem para nós. Nós vamos guardar que, sabe, até hoje, muitos de nós, eu não sei, pode ser até eu também, muitos de nós estamos somente depois do batismo, do arrependimento das águas. E Deus quer nos levar para uma dimensão maior, que é a dimensão do Espírito, e isso vem com o batismo do Espírito Santo, que eu repito, não é uma religiosidade. Muita gente, quando lê Atos capítulo 2, diz assim, olha que tremendo, vamos repetir isso aqui. Tem até a música, né? Faz de novo, faz de novo. Quem me conhece sabe, músicas quadradinhas não é o meu feitio, ok? Músicas quadradinhas não é o meu feitio. Às vezes a gente até canta algumas, sabe? Aí sabe aquelas músicas que ninguém entende nada, como Fly? Ninguém entende, parece que não tem pé nem cabeça. Ah, meu Deus, que coisa tremenda. Nossos ouvidos espirituais conseguem identificar aquilo que é humano, aquilo que é do Espírito. Não quer dizer que uma quadradinha, às vezes, também não é do Espírito. Claro. Mas olha só, queridos. Isso. Você teve uma ministração de olho aberto, não foi? Agora uma ministração de olho fechado. Quanto tempo termina ela? Normalmente é maior do que a de olho aberto. Entendeu? Entrou no alçapão, meu querido. Oh, meu Deus. Para sair, para entrar é fácil aqui, para sair que é difícil. Mas olha, a gente olha para Atos capítulo 2, olha, o Espírito Santo desceu sobre ele, língua de fogo, falaram outras línguas e ficaram lá como bêbados. Mas se esquece do que veio antes. Sabe o que veio antes do Pentecoste, queridos? Sabe o que veio antes? Antes veio a voz do líder. Então entenda uma coisa, antes do som como de um vento tempestuoso, tem uma voz mansa do líder que diz, aguarde em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí eles ouviram a voz do líder, que no caso deles o líder era Jesus. No nosso caso nós temos um montão ainda na fila antes de chegar até Jesus. E eles aguardaram em Jerusalém. Eles aguardaram debaixo de quê? De uma palavra. Então, o que nós estamos recebendo nesta manhã? Uma palavra. Então, olha só, sabe por que o Espírito Santo veio sobre eles? Porque eles guardaram uma palavra. Então, ao invés de ficar preocupado e ansioso pelos batismos do Espírito Santo, se preocupe em guardar esta palavra. É a palavra que nos leva ao Pentecostes. É a palavra. Aguarde em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles aguardaram, por 10 dias, eles aguardaram. E como que eles estavam, quando o Espírito Santo veio? Sentados, como nós estamos aqui. Sentados, tranquilos. Fazendo o quê? Estudando a Bíblia. Eles estavam estudando a Bíblia? Como é que você sabe? Eles estavam estudando a Bíblia porque era dia de Pentecoste. Entenda uma coisa, eles eram judeus. Os judeus no dia de Pentecoste estudam a Bíblia, porque foi a
Bíblia foi entregue no dia de Pentecostes. A Bíblia foi entregue no primeiro Pentecostes, depois que eles saíram do Egito, queridos. Então, todo Pentecoste, eles celebram a leitura da Bíblia. Eles estavam sentadinhos lendo a Bíblia. Sentadinhos lendo a Bíblia. O Espírito Santo veio. Mas não veio uma chama de fogo grandona que explodiu aquilo tudo, não. Veio uma para cada um. Entenda uma coisa. Tem uma chama para cada um de nós. E você vai recebê-la sentadinho. Hoje, amanhã, na sua casa. Já recebeu, mas recebe de novo. Por quê? Porque a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito sempre. Amém? O importante é ficar debaixo da palavra. E entender. Entenda isso. Enquanto não enterrar Moisés, não tem como surgir Josué. Enterre Moisés. E se levante como Josué para conquistar. Alicerce fica na terra. Ou não é verdade? Onde que fica o alicerce? E conquiste. Tempo novo. Tempo do Espírito Santo. Nós não nos esquecemos da nossa salvação. Não nos esquecemos. Sabe, tudo que a gente recebeu. Você sabe que, olha, ele conhece muitos versículos, fala muito da Bíblia. Mas eu não comecei ontem. Eu tive um alicerce na minha igrejinha, tradicionalzinha. Entendeu? Paulo disse para Timóteo, lembra-te das primeiras letras que te foi ensinada pela tua avó Lloyd. Nós não desprezamos jamais. Por isso Jesus dizia assim, vai lá, recebeu o milagre, vai lá no templo e oferece lá, se apresenta ao sacerdote, entrega a oferta, como está escrito na lei de Moisés. Nós não desprezamos a nossa salvação. Amém? Mas é um tempo novo. Agora é um tempo novo. Eu preciso viver o novo. Vamos nos colocar de pé, amados. Nós vamos terminar adorando ao Senhor. Debaixo desta unção. Amém. Amém. Nós vamos declarar assim, uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo. Amém. Nós vamos cantar essa parte, uma nova história Deus tem para mim. Enquanto cantamos essa parte, coloque a mão no seu coração e declare isso com a sua boca, sabe? Uma nova história Deus tem para mim. Quando você declara isso, na medida que você estiver declarando, você pensa assim, pensa na palavra que você recebeu. A palavra de hoje é a mais simples de todas. Sabe, é a palavra de hoje. É como eu estava brincando aqui do Ravi de 1 ano, né? Ele entenderia perfeitamente. Mas foi tão profundo, tanto profético. Nada. A palavra de hoje foi uma das mais simples que você já ouviu. A palavra de hoje se resume em 2 momentos na sua vida, em 2 batismos. O batismo do mar e o batismo do Rio Jordão. O batismo do mar representa a sua salvação.
representa a cruz. O batismo do Rio Jordão representa o Espírito Santo na sua vida, para você operar numa nova dimensão. É isso que nós recebemos. É um novo tempo. É um novo tempo, é Deus falando. Sabe, Moisés está morto. Avance, atravesse o rio. Viva um novo tempo. Viva uma nova história. Viva uma história de poder. Viva uma história de unção. Viva uma história nova. Viva uma história escrita pelo Espírito Santo de Deus.